Louvado seja Deus. Hoje eu quero começar com vocês uma nova série de mensagens. Serão 5 mensagens e ela é proposital pelos dias que nós estamos vivendo. E essa série tem como tema cristão, o cristão ateu. E aí você vai poder entender aos domingos por que essa realidade que vivemos hoje no Brasil, de vermos tantos cristãos que são apenas cristãos nominais, cristãos que creem em Deus, mas não querem viver a vontade de Deus, não querem viver a vida que Deus realmente tem para eles. Então o cristão ateu é esse, é aquele que acredita em Deus, que diz que ama Deus, que tem Deus no coração, mas ele vive como se esse Deus não existisse, estivesse muito distante, né? Que esse Deus, na verdade, é um Deus que a gente imagina, mas a gente não quer viver, as pessoas não querem viver a vida que o Senhor deu. E essa série de mensagens, ela é baseada num livro Ateu Cristão, e ela é muito, mas muito interessante, porque, na verdade, muitas pessoas falam e mostram, na verdade, através da sua própria vida, isto: pastor, eu creio em Deus, eu tenho Deus no meu coração, Jesus está no meu coração. E aí a pergunta que eu normalmente faço: e como que você expressa esse Deus do seu coração? De que maneira você expressa? O que você, na verdade, mostra que tem essa fé e que tem esse Deus no coração e que tem esse Jesus no seu coração? Aí as pessoas ficam com dificuldades de responder. Normalmente elas vão para o lado das obras. Ou normalmente elas argumentam o seguinte: eu não faço mal a ninguém, eu sou uma pessoa boa. E a Bíblia já diz, irmão, que bom só existe um: Deus. A Bíblia já afirma isso. Quando chamaram Jesus, o Filho de Deus, de bom, o próprio Jesus disse assim: bom só o meu Pai que está nos céus. Então, na verdade, o fato de você ser uma pessoa boa, o fato de você não ter feito nada de mal a ninguém, ou não faz mal a ninguém, isso não credibiliza, ou isso não dá crédito para você afirmar que realmente você conhece a Deus. E o tema da mensagem de hoje é exatamente esse: você crê em Deus, mas não o conhece de verdade. E a palavra de Deus diz assim, Mateus: respondeu Jesus, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E quando eu estava pensando sobre isso, e eu estava falando com Deus, e eu fiquei pensando assim: as pessoas, elas não ficam no caminho do Senhor por causa de alguém, de um amigo, de um parente. Não, elas não saem da presença do caminho do Senhor por causa também de alguém, de uma pessoa ou de outra pessoa. Na verdade, elas permanecem na presença do Senhor porque eu entendo que elas amam a Deus de todo o coração. Porque quem ama de todo o coração nunca vai se afastar. E sempre vai querer fazer a vontade daquele que ele ama. E aquele que sai da presença do Senhor, do caminho do Senhor, da comunhão da família, é que na verdade ela deixou de amar a Deus de todo o coração. Ela não ama mais a Deus de todo o coração. E aí ela se afasta. E aí nós falamos muitas vezes dessas pessoas se desviam da presença de Deus, do caminho do Senhor, da vontade de Deus. Não, eu não estou afastado da presença de Deus, do caminho da vontade de Deus. Mas a vontade de Deus, você sabe qual é? A vontade de Deus é que eu ame de todo o coração. Então, a vontade de Deus é que você se congregue, que você esteja com a família, que você faça discípulos, que você esteja debaixo dos cuidados de um pastor. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a vontade de Deus. Deus levantou homens e mulheres, pastores, pastoras, para poder cuidar e abençoar a tua vida. E quando você não entende isso, é porque você ainda não ama de todo o seu coração. Porque quando você ama a Deus de todo o seu coração, você quer verdadeiramente fazer a vontade dEle.
A Bíblia diz em 1 João 2, 3 e 4, sabemos que o conhecemos, olha só esse texto, sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos é mentiroso, e a verdade não está nele. Então quem conhece, quem diz que conhece a Deus, mas não obedece à palavra de Deus, é mentiroso. Essa pessoa, a verdade não está nela. E isso daqui, irmãos, é o grande dilema de muitas pessoas. Porque quando você diz assim, eu conheço a Deus, eu estou entendendo que você está obedecendo. E você vai dizer assim, mas pastor, obedecer a palavra de Deus é muito difícil, é muito pesado, né? Mas a Bíblia diz o contrário. A Bíblia diz que os mandamentos do Senhor não são pesados. Não são pesados. E você vai obedecer, não por você mesmo, mas você vai obedecer por aquele que está dentro de você, que é o Espírito Santo de Deus, que está dentro de você, que vai te fortalecer, que vai te ajudar a obedecer a palavra do Senhor. Então eu quero que você creia, que você tenha na sua mente, que um relacionamento de amor com Deus é mais importante do que qualquer outro fator de sua vida. O relacionamento de amor com Deus. Então, irmãos, tem muita gente que fala muita coisa, né? E nós ficamos muitas vezes pensando assim, meu Deus do céu, né? Mas é porque eu ainda estou assim, ou eu ainda estou desse jeito, ou porque eu não me sinto bem, é porque, gente, tanta coisa que as pessoas colocam na cabeça, para que de alguma forma elas não venham fazer a vontade de Deus, elas não estão pensando naquele que elas amam, elas estão pensando no conforto delas, naquilo que satisfaz a elas, a vontade delas. E nós não estamos aqui para fazer a nossa vontade, nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Amém, queridos? Então, existe uma pesquisa que foi feita por uma revista Seleções no Brasil. Foi feita essa revista, fez uma pesquisa no Brasil, na Argentina e em 14 países da Europa. E essa pesquisa fez o levantamento que 95,3% dos brasileiros creem em Deus. Por isso que dizem que o nosso país é um país cristão, né? Porque 95,3% dos brasileiros acreditam em Deus. Veja que na nossa moeda está escrito lá, Deus seja louvado. Então quando você percebe que existe uma estatística que mostra que 95,3% dos brasileiros creem em Deus, que a moeda, né, do nosso país traz essa frase, essa declaração, diz que o povo crê. Por que ainda vivemos num país onde existe grandes transtornos com relação à palavra de Deus? Tanta coisa que contradiz a palavra de Deus. Por que até pouco tempo o nosso país era conhecido como um dos países mais corruptos do mundo? Por que tanta corrupção? Por que tanta destruição? Você sabe por quê? Porque as pessoas acreditam em Deus, creem em Deus, mas não vivem aquilo que Deus quer que elas vivam. Essa é a grande coisa, é viver aquilo que a palavra de Deus diz. E nós, querido, queremos mostrar para você exatamente isso. Existe uma diferença muito grande entre você crer em Deus e você se relacionar com Deus. Há pessoas que creem em Deus, mas elas não têm nenhum tipo de relacionamento com Deus. Porque quando você crê e ama, você quer se relacionar. Amém, querido? E aí você vai dizer assim para mim assim, mas pastor, crer em Deus já não é suficiente? Eu vou dizer para você, não é. A Bíblia diz assim, Tiago 2,19, você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e estremecem diante de Deus. Ou você acha que os demônios não creem em Deus? Eles acreditam em Deus, mas eles não fazem a vontade de Deus. Eles não obedecem a Deus. Eles obedecem ao diabo. Crer, na verdade, é o primeiro passo, mas não pode ser o único.
Aí eu creio. E aí? Vem um segundo passo agora. Se você quer, se entrega, se relaciona, né? Convive. Muitas vezes as pessoas estão na igreja e muitas vezes elas se sentem isoladas dentro da igreja. Por quê? Porque elas não querem conviver. Precisam conviver. A gente precisa se relacionar. Relacionar com Deus e com os irmãos. Em nome de Jesus, amém, queridos? Eu já contei minha experiência aqui várias vezes, mas não deixo de contar porque ainda há pessoas que têm esse pensamento, né? Ah, mas pastor, irmãos, quando eu me converti numa igreja maior do que a nossa. Maior do que a nossa. E a única pessoa que me cumprimentava, que na época os pastores tinham esse costume, né? Terminava o culto, antes de terminar tinha o pós-lúdio, que ficava uma irmã tocando, né? E aí todo mundo sentado, fazendo a oração silenciosa. E nesse espaço de tempo, o pastor descia, ficava à porta, e ali ele cumprimentava as pessoas. A única pessoa que me cumprimentava era o pastor, porque eu passava pela porta para cumprimentá-lo. Nem todo mundo cumprimentava o pastor, porque era muito grande, terminava o culto, todo mundo queria ir embora. E isso ficou mais ou menos 4 meses, eu entrando e saindo da igreja. A única pessoa que me conhecia era o pastor da igreja. Isso por quê? Porque eu passava pela porta. Aí dizia assim: oi, Marco Aurélio, tudo bem? Ei, meu pastor, tudo bom? E eu sempre fui fiel e leal ao meu pastor. E isso é uma coisa tão rica, mas tão rica, irmãos, que hoje isso tem sido tão desvalorizado por causa de atitudes de pastores, porque nós não vivemos, irmãos, a nossa fé não está baseada no homem. Eu nunca baseei a minha fé no meu pastor, mas ele era o meu pastor. Se um dia ele caísse, e graças a Deus ele não caiu, irmão, eu não iria cair, porque a minha fé não estava fundamentada nele. Está fundamentada em Jesus. Mas ele era o meu pastor. Ele era a minha autoridade espiritual. Eu amava o meu pastor. Aí você vai dizer assim: o senhor tinha relacionamento com ele? Não. Eu vi o meu pastor pregando e eu cumprimentava o meu pastor à porta. A única vez que eu entrei no gabinete do meu pastor para conversar com ele foi quando eu fui chamado para pregar num culto no lar, e eu disse assim: eu preciso que meu pastor me ajude, porque eu não sei pregar. E ele foi e me ajudou. Foi a única vez. Sabe, querido, por que eu estou contando essa experiência? Porque muitas vezes as pessoas estão na igreja e os pensamentos que estão na mente delas são pensamentos assim, que não condiz com a palavra de Deus. Até pessoas que já são crentes há tempo, muitas vezes pessoas que Deus coloca aqui, que vêm de outra congregação, né? Que já tem um costume, que já tem um hábito de caminhada numa igreja, e quando chegam na Vida e Paz, né, encontram uma outra realidade, porque nenhum ministério local é igual ou semelhante ao outro, né? Cada ministério local, Deus tem uma maneira de conduzir, de dirigir, e se Deus colocou você aqui, porque Deus quer trabalhar com você aqui. Amém? Não fui eu que coloquei você aqui, não foi sua mãe, não foi seu pai, não foi seu filho, foi Deus que colocou você aqui. Amém? E eu me sinto alegre por ser seu pastor, em nome de Jesus. Para a glória de Deus. Agora, crer é um passo, mas é muito importante dar o outro passo, o passo da entrega, da convivência, do relacionamento. Então eu preciso me relacionar. Não importa se a igreja seja grande ou pequena. Você tem que ir à luta, amém, querido? Você está numa família, aleluia. E o que o senhor fez, pastor? Eu fui me enfiando nas coisas, né? Eu fui participando, eu fui me envolvendo. Daí a um ano, todo mundo na igreja sabia quem era o Marco Aurélio. Todo mundo sabia. Por quê? Porque eu decidi, querido, realmente não só crer, mas me entregar, me envolver, me relacionar. Não só com a família, mas sobretudo com Deus dessa família. E Deus então nos levanta, porque crer atesta a existência de Deus, mas conhecimento atesta a intimidade. Conhecimento vai provar a sua intimidade. Crer apenas atesta, prova que você sabe que Deus existe. A crença não é o mesmo que conhecimento pessoal. Amém, queridos? Você só irá fazer a vontade de uma pessoa se você conhece essa pessoa de fato. Se você não conhece de fato, você não vai fazer.
Você só vai fazer se você conhecê-la de fato. Então é importante isso. Ninguém confia em quem não conhece, irmãos. Aleluia. A gente então nós temos que o quê? Ter relacionamento, nos aproximar de Deus. Um ateu não crê em Deus, um cristão ateu se contenta apenas crer. Eu creio, pastor. Eu sou cristão, eu sou crente. Eu creio. Amém, irmão? Eu vou na igreja. Amém, irmão? E você está fazendo a vontade de Deus? Bom, aí é outra coisa, outra conversa. Aí eu vou dizer para ele assim, olha, cuidado, porque você pode ser, né, apenas um cristão ateu, um cristão nominal, um cristão que tem um nome, mas não é. Na verdade, a sua vida não condiz. Um cristão genuíno, verdadeiro, além de crer, de conhecer e obedecer a Deus, ele serve de todo o coração a esse Deus. Ele serve de todo o coração. Aleluia. Quem você é? Essa é uma resposta que você pode dar para Deus. Eu acredito que você está no lugar certo, na hora certa, recebendo aquilo que Deus tem para você. A Bíblia diz em Jeremias 29:13, vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Por isso que qualquer coisa que nós façamos para Deus tem que ser de todo o coração. Porque senão Deus, você não vai conseguir ver Deus ali. Você não vai conseguir experimentar Deus. Você está servindo ali como centurião. Se você não faz aquilo de todo o coração, você vai ficar igual um poste ali. Porque você não vai sentir, você não vai experimentar, você não vai, sabe, se realizar, ser feliz daquilo ali. Né? Se você está servindo a Deus no ministério, seja ele de excelência ou qualquer outro, se você não faz isso de todo o seu coração, você não vai experimentar, você não vai sentir, você não vai se realizar naquilo ali. E eu preciso me realizar naquilo que eu faço para Deus, porque a gente só se realiza quando faz de todo o coração. E quando nós fazemos de todo o coração, Deus se manifesta. Amém, queridos? Amém? E a palavra profética de Deus é exatamente essa. Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta vai ser aberta. Essa é a palavra profética de Deus. Então, queridos, para que você realmente entenda e não venha se tornar um cristão ateu, um cristão que crê em Deus, que muitas vezes frequenta uma igreja e que na verdade ainda não experimenta Deus, ainda não se envolveu, não se entrega, sabe, não tem aquela coisa. Eu quero compartilhar com você a importância desses passos que você precisa dar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Perceba bem, a primeira coisa que você deve fazer, acredite que Deus deseja que você o conheça. O que Deus mais quer de você é que você o conheça. Que você tenha relacionamento. A gente só conhece alguém, irmão, relacionando com Ele. Você está entendendo? Quem está entendendo isso aqui? Isso é muito importante. Né? Eu preciso me relacionar com Ele. Olha o que a Bíblia diz. Antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daqueles que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecidos. Gálatas 4, 8, 9. Está escrito. O Senhor confia o seu segredo aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Salmo 25, 14. Na verdade, o que é conhecer a Deus? Não é um programa. Conhecer a Deus não é um método. É um relacionamento pessoal de amor. Conhecer a Deus, fale comigo, conhecer a Deus é um relacionamento pessoal de amor. Amém? Quando nós morávamos em Santos, nós ficamos lá 8 anos, né, amor? Quase 8 anos. E a gente morava num prédio, nosso apartamento era no 7º andar. Irmãos, por incrível que pareça, quase 7 anos, a pessoa que a gente conhecia, por obrigação, era a síndica do prédio. Que de vez em quando se manifestava. Mas você pensa, você entra no elevador, pessoas que moram no mesmo prédio, ou muitas vezes do seu lado, né, na porta ao lado,
entra no elevador, bom dia, boa tarde, boa noite. Desse jeito mesmo. Silêncio. Para chegar no 7º andar, e a pessoa no andar que ela, para abrir aquela porta, parecia que era um alívio quando abria a porta. Quando você está num ponto de ônibus, e tem ali 5, 10, ou quando você está no terminal, você está sozinho ali, tem um monte de gente ali. Você está sozinho. Por quê? Mas pastor, por que sente? Porque não tem relacionamento. Se não tem relacionamento, você sente o quê? Sozinho. Você não conhece aquela pessoa. Você se relacionar e conhecer, você precisa então começar a conversar, a ter tempo com aquela pessoa, a se envolver mais com aquela pessoa. Amém, queridos? Então isso aí, Deus quer que você o conheça. O desejo de Deus é que você se relacione com Ele. Que você tenha realmente esse conhecimento. E muitos cristãos hoje, queridos, eles não têm esse relacionamento com Deus. Você vê muita gente indo para as igrejas, buscando em Deus uma cura, um milagre, alguma coisa para a sua casa, para a sua família, para o seu filho, para o seu marido. Mas você não vê essas pessoas se relacionando com Deus, vivendo a palavra do Senhor, buscando obedecer ao Senhor. Então, para que eu não me torne esse tipo de cristão, eu preciso entender que Deus deseja me conhecer. Deus deseja que eu o conheça. Olha, eu vou trazer uma palavra aqui da Bíblia, muito forte, mas ela é real. Falei a semana passada sobre o tribunal do julgamento, o juízo final. E eu disse aqui, irmãos, a palavra diz aqui, que muitos vão se surpreender, vão chegar no juízo final e vão receber essa palavra do Senhor. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque eu não vos conheço, não conheço vocês. Aí alguns vão dizer assim, mas nós pregávamos no teu nome, nós expulsamos demônios no teu nome. Muitos vão dizer assim, mas eu ia na igreja. Pergunta o pastor Marco Aurélio. Lá não vai ter ninguém, irmão. Lá vai ser você e ele. Não tem advogado, não tem a quem você recorrer. Então perceba. Por que Jesus diz que uma pessoa, que ele diz que não conhece aquela pessoa, eu não conheço você? Porque a gente só pode dizer que conhece uma pessoa quando tem relacionamento. Quando tem intimidade. Sim ou não? É verdade ou não é? E por que as pessoas têm tanta dificuldade hoje de se relacionarem com Deus, de tirar tempo com Deus, de estudar mais a palavra dele, de ter mais experiência com esse Deus? Talvez seja porque ele não seja visível. Mas o próprio Jesus disse, olha, vocês agora vão se relacionar comigo pela fé. Vocês vão ter que crer que eu estou ali. E quando você está, querido, andando, seja em qualquer lugar, o Espírito Santo está ali com você. O Senhor está ali com você. Amém? Ele está com você. E muitas vezes nós nos esquecemos disso. Então, onde você estiver, converse com esse Deus. Algumas pessoas não vão entender, algumas vezes vão entender, né? Mas você está conversando. Então, eu desenvolvi esse hábito. Então, se eu vou no supermercado, eu estou falando com Deus. Aonde eu for, vou no banco, estou falando com Deus. Essa semana eu fui em alguns lugares, e aí eu falava com o Espírito Santo, eu preciso, Senhor, dá para o Senhor abrir a porta lá, porque está meio difícil. Senhor, aquilo lá, eu não sei se vai me cobrar aquilo lá, Senhor, e agora eu estou meio assim, desprovido. Aí a gente chega lá, tem surpresa, não vai precisar pagar isso não. Eu disse, oh, graças a Deus, glória a Deus. E você vai conversando, ele está ali com você, ele é teu amigo, ele é o teu melhor amigo. E muitas vezes você fica assim, puxando outras coisas. Ele é o Senhor. Então tem muito cristão ateu, que crê em Deus, mas não obedece a palavra do Senhor, não tem relacionamento com Ele. Segunda coisa, creia que Deus deseja desenvolver um relacionamento pessoal com você. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez
tateando, pudesse encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Diga, Deus não está longe de nós. Irmãos, Deus não quer se esconder de nós, Ele deseja se revelar a nós. Amém? Ele se revela a você no momento que você estiver buscando Ele de todo o coração. Você está dentro do carro, Deus vai se revelar lá para você. Você está no banheiro tomando banho, Deus vai se revelar lá para você. Louvado seja o nome do Senhor. Você está trocando a roupa, Deus vai se revelar para você. Deus deseja se revelar para nós a qualquer momento, em qualquer lugar. Deus quer se revelar para você. E as pessoas muitas vezes fogem disso. Por isso, irmãos, Ele nos fez, criou a natureza, enviou os profetas, enviou o seu Filho, sua palavra, que pudéssemos então, através de Jesus, conhecê-lo pessoalmente. O apóstolo Paulo disse assim, eu considero tudo que eu tenho como lixo. Ou seja, não tem nenhum valor para mim, tudo que eu possuo, tudo não tem valor nenhum para mim. Eu troco tudo isso para conhecer Jesus. Para conhecer Jesus, para experimentar esse Jesus, para ouvir, para fazer a vontade dEle. Amém, queridos? Terceira coisa, busque intensamente ter intimidade com Deus. Salmo 63, ele diz assim, ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente. Olha o que o salmista diz, irmãos. A minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-Te num santuário e avistar o Teu poder e a Tua glória. O Teu amor é melhor do que a vida. Por isso os meus lábios Te exaltarão. Enquanto eu viver, Te bendirei e em Teu nome levantarei as minhas mãos. Irmão, olha que coisa tremenda. Agora a frase que eu destaco aí é essa daí, ó. O teu amor é melhor do que a vida. Viver o amor de Deus. Foi dessa forma que Davi buscou conhecer a Deus. Por isso que Davi, mesmo tendo errado na sua caminhada, ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus. O teu amor é melhor do que a vida. Paulo escreve à igreja de Éfeso, me alegro com seu amor. Mas João, 30 anos depois, em revelação pelo Espírito Santo, ele fala a essa mesma igreja, contra ti, tenho que perdeste o seu primeiro amor. Aquela vontade. Quantos estão me ouvindo aqui? Irmão, eu nunca perdi isso. O primeiro amor. Nunca perdi. Aí você vai dizer, o senhor é especial. Não sou não, sou igual a você. De carne e osso igual a você. Tenho virtudes e defeitos igual a você. Por que eu nunca perdi esse primeiro amor? Sabe por quê? Porque eu sempre busquei a Deus. Quando me sentia fraco, eu me caía em cima dele. Eu ficava ali. Parece que o tempo se passou, a tecnologia, né, se desenvolveu, o mundo se desenvolveu e as pessoas estão se esfriando no amor a Deus sobre todas as coisas. Antigamente a gente via uma coisa assim, sabe, tremenda, maravilhosa, de intensidade, de vigor, de fervor. Hoje a gente tem visto assim uma coisa assim meio que você perdeu o primeiro amor. O primeiro amor, ele se mantém. Irmãos, amém? Eu e minha esposa temos 32 anos de casados. Hoje eu estou fazendo 34 anos que Deus me consagrou como pastor para cuidar do rebanho dele. E talvez
você possa dizer assim: mas pastor, muitos percalços aconteceram. Sim, muita luta. Muita luta. E o que acontece então com o senhor? Irmãos, eu tenho um temor a Deus fora do comum. Fora do comum, fora do comum. Eu já falei aqui algumas vezes, mas eu gosto de insistir nisso, porque hoje eu vejo muitos crentes que não têm mais temor a Deus. Eles fazem o que fazem e acham assim: não, tranquilo. Não. Crentes que não levam mais a obra de Deus a sério. Não é? Ah, não gosto, eu não me sinto bem, eu nunca tive isso. Eu não gosto, não me sinto bem, eu não... Entendeu? Toda vez que vinha esse tipo de sentimento e pensamento no meu coração, ia para os pés do Senhor. Aí o Senhor falava assim: esses pensamentos e sentimentos não são meus. Então, se não são dele, ou são meus, ou do diabo. Então eu preferia ficar com os dele. E desse jeito, nós temos caminhado, irmãos. O cristão ateu, ele vive essa dimensão. Antigamente as pessoas falavam muito assim: você é católico nominal, lembra? Não é praticante. Eu ficava pensando assim: o que é praticar? Praticar é ir na igreja? Tomar a ceia? Ser batizado? Isso é ser um cristão praticante? Não. Isso faz parte, mas isso não lhe caracteriza como um cristão verdadeiro, genuíno. O que lhe caracteriza como um cristão genuíno é que você busca Deus, você obedece a palavra dele e você serve a Ele de todo o seu coração. Você nunca vai sair da presença dele, do caminho dele. Amém, queridos? Se apegue a isso. Em nome de Jesus. O teu amor é melhor do que a vida. Não tem mais nada. Não há nada melhor do que o amor, de viver esse amor, a intensidade disso, o vigor disso. Eu vejo aqui muitos jovens, muitas vezes, vejo pessoas que Deus traz de outros ministérios para nosso ministério, sabe? E muitas vezes eu estou falando aqui de púlpito, a pastora ministra lá no curso, enfim. E eu estou falando para eles: queridos, se alinhe com aquilo que Deus está trazendo para você pela palavra. Amém? Se envolva. Seja família. Faça a vontade do Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. E por último, confie plenamente a sua vida a Deus. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Miriam dançou quando a arca chegou. Mical repreendeu Davi. Miriam teve filhos, Mical ficou estéril. Olha só o que é, irmãos, não confiar plenamente a sua vida em Deus. Às vezes a sua vida fica ali estéril, sem frutificar, sem alegria, e você começa a dar cabeçada. Entenda, Deus está agindo ao seu redor. Olhe para o seu redor, Deus está agindo. Então Deus convida você para um relacionamento contínuo de amor nele. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém, queridos? Então, às vezes a pessoa diz assim: pastor, tantas pessoas que a gente conhecia e que hoje, o que aconteceu com essas pessoas? Elas abandonaram o amor que elas tinham por Deus. Não foi a igreja, não foi o irmão, não foi a irmã, não foi o pastor. Elas abandonaram o amor que elas tinham por Deus. Por isso que elas não estão na presença, elas não se congregam, elas permitem pensamentos que não são de Deus na vida delas. E como é que muda isso, pastor? Só orando e amando essas pessoas. Quem sabe elas cairão em si, porque elas se tornaram o quê? Se tornaram cristãos ateus. Se você perguntar para elas se elas acreditam em Deus, elas vão falar o quê? Elas vão falar o quê? Não acredito.
Você tem Jesus no seu coração ainda? Não tenho. E aí? Você vai falar o que para ela? Elas entraram nessa classe de cristãos ateus. Acreditam em Deus, dizem que tem Jesus no coração. Mas por que você está vivendo essa vida e não volta para os pés do Senhor? Então, quando a gente olha para isso, é a realidade do Brasil que estamos vivendo hoje, da igreja evangélica no Brasil hoje, de muitos cristãos que são nominais. E eu tenho medo, irmão, mas o Espírito Santo tirou esse medo do meu coração, porque ele disse assim: meu filho, há uma promessa sobre essa nação, o avivamento virá sobre essa nação, porque eu tenho remanescentes levantados dessa nação. Aleluia. Será que você é um desses remanescentes, irmãos? Deus deseja ver você envolvido com Ele. Amém? Deus deseja ver você envolvido. E quem está envolvido com Deus está envolvido com o ministério dEle. Eu não consigo ver, irmão, uma pessoa que está envolvida com Deus, mas não está envolvido com o ministério do Senhor. E o ministério do Senhor é onde Deus coloca você. E quando a coisa fica muito forte, tem gente que foge, irmão. Gente que diz assim: não, é porque essa igreja aqui, porque aí fica ligando para mim. Quando não liga, fala que não cuida. Quando liga, fala que está pegando no pé. Eu fico assim, muitas vezes eu fico assim. Porque o que eu ensino é o seguinte: cuida. Chega aqui uma pessoa que está visitando hoje, amanhã ela vai receber uma ligação. A ligação diz assim: obrigado pela sua visita, você esteve ontem conosco, eu quero convidar você, nós temos também uma célula. Vamos falar. Se não fala nada, as pessoas estão vindo aqui, ninguém nem liga para elas. Você sabe, as pessoas, irmãos, elas não querem Deus, elas querem, na verdade, serem paparicadas para poder ficar naquela igreja. Não, porque naquela igreja tem esse negócio de discipulado, aquela igreja tem isso, tem. Eu vou para uma igreja onde ninguém me cobra nada, onde eu fico à vontade. É uma decisão da pessoa, deixa ela à vontade. Mas eu quero dizer em nome de Jesus, querido, que essa não é a palavra de Deus. As pessoas estão procurando um lugar onde seja conveniente a elas, não aonde Deus as colocou e quer que elas sejam mudadas, transformadas. Tem hora que a minha cabeça dá um nó, eu falo para Deus: Senhor, deu um nó. Ele disse assim: deixa comigo, eu vou tirar esse nó. Deus fala para nós através dos propósitos revelados da palavra. Amém, queridos? Então, vamos ficar em pé. Ajuste suas crenças, sua vida com Deus. Busque a visão de Deus para a sua vida. Entenda com clareza o que Deus precisa fazer na sua vida. Experimente esse Deus. É hora de você ser honesto consigo mesmo. Até que ponto você conhece a Deus? Até que ponto você deseja amá-lo mais? Se eu perguntar, você precisa conhecê-lo mais? Você vai dizer que sim, claro que sim. A gente não vai deixar de querer conhecer sempre mais e mais ao Senhor. Mesmo que você já creia, que você já tenha sido batizado, assuma hoje um compromisso de busca, de relacionamento. Vamos orar juntos por isso, em nome de Jesus. E você que ainda não tomou a decisão de crer, de conhecer, eu creio, mas não conhece, não obedece, comece hoje uma nova vida. Uma nova vida. À medida que você conhecer melhor teu Deus, tudo na vida muda também para melhor. Eu vou repetir: na medida que você conhecer melhor teu Deus, tudo na sua vida vai melhorar. Vai melhorar. Muda para melhor, pastor. Muda, meu irmão. Um relacionamento pessoal com Deus vai ajudar você a curar feridas, traumas do passado, insegurança, baixo autoestima, medo que você tem. Um relacionamento com Deus te ajuda a vencer isso. E eu creio, irmão, quando eu estou estudando a Bíblia, eu estava preparando isso daqui, Deus falando comigo. Foi assim que meu servo Paulo conseguiu perseverar na minha presença num calabouço. Foi assim que meu servo João terminou seus dias numa prisão, numa ilha, sozinho. Foi assim que Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Foi assim que Tiago foi decepado. Foi assim que João perdeu a vida. Sabe por quê?
porque eles tinham intimidade, relacionamento comigo. Nada vai tirar isso de você, se você realmente, querido, quando a gente, sabe, busca mesmo a Deus, a gente vai quebrar o poder do materialismo na nossa vida, em nome de Jesus. Ao invés de você ficar atormentado pelo medo, pela ansiedade, pela falta de paz, você vai aprender a viver baseado na esperança, na segurança, na satisfação, na confiança eterna. À medida que nós conhecemos mais a Ele, você vai viver voos mais altos da sua vida, com ousadia, com graça, com vida, com esperança, em nome de Jesus. E se você pensa que Deus não tem preparado o melhor para você, em todos os sentidos, você está enganado. Pode demorar, mas vai chegar na hora dele, e vai te realizar, e vai te completar. Então, meu irmão, espere no Pai, busca o Pai. Pastor, o que vai me saciar, o que vai me completar nesse tempo que ainda eu tenho que esperar, é a presença dele, 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 é a presença dele. Aleluia!